Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui no canal Ial Shalim, aonde a gente explana a palavra de Ial e explica dentro da revelação que Ial nos dá. E nós hoje vamos tratar, irmãos, da operação do erro. É o título de nossa mensagem hoje. Como Ial dos Exércitos pode tratar com a operação do erro. E sem mais delongas, eu quero logo abrir aqui com vocês o texto que nós vamos tratar. Aqui. E por isso, Ial lhes enviará a operação do erro. Melhor dizendo, irmão, eu uso sempre quando tem esse título aqui, eu procuro usar Criador. Quando tem aquele outro título que vocês sabem, que eu não quero aqui falar, porque eu participo de redes sociais, de grupos sociais, que não permite que a gente fale em nomes paganizados. Então aqui, vamos lá voltar à leitura, porque que quando surge esse título aqui, eu procuro falar o Criador. E por isso, o Criador lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Entenderam, meus irmãos? Por que o Criador envia a operação do erro? Por quê? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. Em outras traduções, prazer na mentira, né? E Ial, irmãos, ele tem os seus desígnios, a sua maneira de lidar com as coisas. E nós precisamos ficar atentos a respeito disso. Por quê? Porque uma vez que nós vimos aí que ele envia a operação do erro, e o objetivo dele enviar essa operação é para poder julgar aqueles que não têm prazer na verdade, mas o prazer deles está na iniquidade. E, irmãos, ele é fantástico. Ele tem a maneira dele trabalhar. Ele é fantástico. E por que aqui, nesse canal, Ial Shalim, por que esse amigo que vos fala tem defendido, não que mereça no sentido de defesa, porque Ial pode fazer a defesa de qualquer um de nós, não, nossas defesas, irmãos, é Ial quem faz, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos qualifica. Mas aqui quando eu falo, um exemplo que eu posso dar aqui, que porque existem pessoas, irmãos, que ficam aí trazendo maledicência no nome de servos de Ial, no nome de profeta de Ial. Vou dar um exemplo aqui. O nosso irmão Romilson, ele é mal entendido e ele até... as pessoas falam, até pessoas que não entendem, chamam ele até de falso profeta. E eu não chamo meu irmão Romilson de falso profeta. Até porque eu participo lá do canal Atalaia de Ial. E eu quero dizer aqui, irmãos, no contexto do irmão Romilson, observe bem, as escrituras, elas afirmam que quando um profeta falar de uma coisa e aquilo não acontecer, as escrituras diz que aquele profeta não é profeta. Mas isso não se aplica, irmãos, ao irmão Romilson. O fato dele ter colocado algumas datas e o arrebatamento não ter acontecido, não faz dele um falso profeta. Por quê? Porque ele é uma pessoa que foi escolhida para passar por esse processo. E toda regra, irmãos, tem exceção. Nós temos que lembrar desse fato. Toda regra, existem exceções nas regras. Entendeu? E, nesse caso, a exceção da regra é exatamente isso. Quantas pessoas botaram a mão no arado e já abandonaram até mesmo o canal do nosso irmão Romilson? E
hoje chamam ele de falso profeta. O que esse fato no ministério do nosso irmão Romilson nos chama a atenção? É evidente que ele colocou essas datas e as datas não aconteceu conforme ele falou que aconteceria. Mas se você for olhar e entender, precisa entender, irmãos, você precisa crescer. Você não deve ficar só na papinha ou no leitinho. Tem que comer alimento sólido. Quando a profecia de Apocalipse 10 a 11, fala o seguinte assim, ó: logo quando recebi o livro, comi. Na minha boca foi doce como mel, mas no meu estômago foi amargo como fel. Aí você vê no verso 11, a ordem é: profetiza outra vez. Já pensou se ele tivesse parado de profetizar? De fazer as coisas que ele tem feito até aqui? Entendeu, irmãos? Ele é uma pessoa que foi escolhido para passar por essas coisas que ele está passando. Mas eu tenho certeza absoluta que quando ele entender de fato e de verdade, ou se vai entender, eu não sei, mas uma coisa é certa, se ele continuar nessa linha de raciocínio, é óbvio que uma hora vai acontecer aquilo que ele vem falando ao longo do tempo. Só que eu posso falar para vocês, posso dizer para vocês com todas as letras, eu tenho dia, hora, mês e ano do arrebatamento. Só não trago aqui porque, irmãos, o contexto da revelação do segredo de Iau é que é um segredo. E que Iau disse que vai revelar aos seus servos, os profetas. E como eu sempre bato nessa tecla, nem todo servo é profeta, irmãos. Nem todos têm o dom de curar. Nem todos, irmãos. A um Iau deu para fazer o dom de ensino. A outro Iau deu o dom de profecia. Entendeu, irmãos? Então, eu tenho dia, hora, data, mês e ano do arrebatamento. Porque eu tenho, na revelação de Iau, contexto de coisas que eu jamais vi Iau revelar aqui e nem em nenhum outro lugar, ninguém aqui trazendo. E uma estrutura, irmãos, que eu posso dizer que é um spoiler, é uma palhinha para você entender o ano do arrebatamento, é você entender de fato quando o Messias nasceu. O Messias nasceu, irmãos, o Machia nasceu, não estou falando aqui Messias, mas a palavra correta é Machia. O Machia nasceu, irmãos, no ano 3993. Ele chegou 7 anos antes de abrir o 4º milênio. Por que 7 anos antes? Porque ele é o 7, Iau é 1, nós somos 44. E eu tenho aqui vídeos explicando essas coisas a respeito do nascimento de Iauxa, a respeito eu tenho aqui um vídeo também que eu trago com documento que Herodes, ele morreu no ano 4, antes do ano 4000. Se ele morreu no ano 4, antes do ano 4000, Iauxa não pode ter nascido, irmãos, no ano 4000. Iauxa abre sim o ano 4000. E quando ele abre o ano 4000, se você for levar em conta que ele nasceu no ano 3993, quando ele abre o ano 4000, ele abre o ano 4000 com 7 anos. Por quê? Porque ele é 7 e fecha o ano, o milênio 3000 com 7 anos, porque em 3999, quando vai pular para o ano 4000, Iauxa fecha o milênio 3 e abre o milênio de número 4. Entendeu? E por isso eu digo para vocês que eu sou profeta, porque eu sei dia, hora, data, mês e ano do arrebatamento. Só não tenho autorização de Iau para trazer aqui, porque isso é revelação dele aos seus servos, os profetas. E Iau, ele nos dá, irmãos, Iauxa, melhor dizendo, Iau também, porque Iauxa é o porta-voz de Iau. Iau fala conosco através de Iauxa. Iauxa diz que nós não devemos dar nossas pérolas aos porcos. Tu já pensou eu trazer aqui o ano exato do arrebatamento?
vou estar dando pérola para os porcos, irmão, porque aqui é uma mídia livre. Não é uma mídia que o vídeo vai ficar restrito só aos Ialdins. Não. Aqui os nossos vídeos, eles chegam aos porcos também, irmãos. E tem que chegar, porque eles têm que ter conhecimento. E nós, irmãos, temos que deixar um legado aqui para os nossos irmãos que hoje fazem parte do chiqueiro. Porque, irmãos, o chiqueiro que eu digo é as doutrinas, ou são as doutrinas de Babilônia, as doutrinas de Roma papal e Roma imperial. É por isso que quando eu falo aqui dos nossos irmãos, porque o trigo é nossos irmãos, eles estão dentro hoje de Laodiceia. E nós precisamos deixar um legado para os nossos irmãos de Laodiceia. Então, Ial, irmãos, ele envia a operação do erro para aqueles que não têm amor pela verdade, não têm respeito pela verdade, sejam julgados e condenados. E, como eu falei no vídeo passado, que os Ialdim não deveriam, pelo menos hoje, nos nossos dias, estar buscando poder no braço do dinheiro. Eu não falei, irmãos, asneira não. Aí alguém pode dizer, mas irmãos, o apóstolo Shaul, ele pediu à igreja de Corinto uma coleta para os irmãos da Macedônia. Como que você explica isso? Mais uma vez, irmãos, mais uma operação do erro que Ial envia. Mais uma operação do erro. Por quê? Porque se você usar desse subterfúgio para confirmar que Ial quer que a gente venha aqui pedir dinheiro nas plataformas dos nossos canais, dos nossos grupos, nós estamos nos igualando, irmãos, com a igreja de Laodiceia. Pois a igreja de Laodiceia, irmãos, qual é o conteúdo número 1 dos homens, dos cabeças que dirigem a igreja de Laodiceia? Qual é o conteúdo número 1? Dinheiro. O dinheiro, irmão, está no contexto desses homens que lideram hoje, que estão dentro da igreja de Laodiceia, na liderança dentro da igreja de Laodiceia. Esses homens dentro das denominações. Por exemplo, eu vou aqui, irmãos, porque aqui eu não estou maldizendo, eu estou falando a verdade. Eu vou aqui dar um exemplo. Uma revista muito famosa, acho que é a Forbes, ela diz que a riqueza de Edir Macedo ultrapassa a casa dos 2 bilhões. Então, eu estou dizendo só um exemplo, irmão, estou dando só um exemplo. Então, a igreja de Laodiceia, ela trabalha com a teoria da prosperidade. A igreja de Laodiceia, irmãos, o dinheiro é quem eles adoram lá, ou o que eles adoram lá, é o dinheiro, irmãos. E nós, de Filadélfia, temos que confiar no braço de Ial, porque se Ial não fizer, irmãos, ninguém mais fará, nem o dinheiro vai fazer. E se fizer, vai fazer, irmãos, por um tempo, vamos dizer, pequeno. Porque até a nossa existência aqui, até o arrebatamento, nós não temos muitos anos para o arrebatamento. Não temos muitos anos para o arrebatamento. E nós precisamos ficar atentos, porque, irmão, é hora de nós deixarmos um legado, é hora de nós confiarmos no braço de Ial. Primeiro, os sinais seguirão a quem? Aos que creem. Se você crê que Ial é soberano, é todo-poderoso, por que procurar ajuda no braço do dinheiro? Olha, irmãos, a história do rei Asa. O rei Asa, irmãos, ele era rei. Ou seja, tinha o dinheiro na mão dele. Tinha condições de procurar os médicos e ele fez isso. Procurou os médicos. E quem conhece a história do rei Asa, sabe que ele morreu daquela doença. Por que ele morreu daquela doença? Porque em vez dele procurar o braço poderoso de Ial, ele procurou o braço da medicina, irmãos. E é tempo de nós já estar vivendo com um alimento sólido como é que fala? Solidíssimo, ou seja, super sólido. Até porque temos que deixar um legado para os nossos irmãos que
fazem parte de Laodiceia hoje, nossos irmãos que são trigo, porque eles são trigo e só vão aprender as coisas que nós já sabemos, que nós já temos conhecimento, debaixo da tribulação, porque eles têm coraça forte para aguentar. Nós que somos cevada, temos que deixar um legado aqui, irmãos. E qual é o legado que nós temos que deixar? O nosso testemunho, mostrar para os irmãos de Laodiceia que o tempo todo da nossa vida nós confiamos em Yahshua, nós confiamos em Yahweh, mesmo nos momentos de necessidade suprema, extrema, confiamos em Yahweh. Por que nós confiamos em Yahweh? Porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso mantenedor. Entendeu, irmãos? Então o contexto de confiar no braço do dinheiro não pertence a nós de Filadélfia. Nós de Filadélfia, irmão, o contexto, o único alvo, a nossa única fonte de socorro, a nossa única fonte de ajuda é Yahweh dos exércitos. Então, qualquer problema físico que nós tivermos, de qualquer natureza, seja ela física, de qualquer natureza, temos que confiar em Yahweh, irmãos, e temos que solicitar Yahweh. Porque, irmãos, Yahweh não deixa o justo a mendigar o pão. Yahweh não deixa o justo desamparado. E nós precisamos confiar em Yahweh. Porque se você e eu, nós sabemos que a medicina, irmãos, quem controla ela é o maligno. O mundo jaz no maligno. O sistema porco de saúde, o SUS é o sistema porco de saúde. Então, nós temos que confiar em Yahweh dos exércitos. Está pronto até a morrer se for preciso. Mas confiar, irmãos. Nós precisamos confiar em Yahweh. Essa aqui é a grande realidade, irmãos. Sabe por que nós precisamos definitivamente abandonar o braço do dinheiro em termos de pedir dinheiro aos outros? Porque você precisa do dinheiro ainda para comprar sua comida, para comprar o seu remédio. Você precisa do dinheiro. É lógico, eu também preciso, eu faço uso do dinheiro. Ou você acha que eu como? Comprando a comida. Então, nós precisamos do dinheiro ainda. Mas, Yahweh, irmãos, Ele é o nosso provedor. Quando se trata de um assunto, irmãos, que nós precisamos ter o emuná em Yahweh, ou seja, a confiança em Yahweh, nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar, irmãos. Sabe por quê? Olha só. Jó esteve num estado deplorável, miserável. Mas Jó pediu alguma coisa a alguém? Jó foi sustentado por Yahweh. Através de quem? Através da sua família. Ou você acha que ele passou fome, irmãos? Ele não passou fome, não. Elias, quando ele esteve na caverna, sustentado por quem? Por Yahweh, com pão e carne através de um corvo. E depois, irmãos, quando ele foi ter com a viúva de Sarepta, ali, irmão, era um contato de um Yaldim com uma gentílica. E quando ele manda ela fazer o bolo e trazer o primeiro pedaço para ele, o que acontece, irmãos? O que acontece na vida daquela viúva? Não faltou azeite na botija e não faltou o trigo, irmãos, em sua panela. Aconteceu algo sobrenatural na vida daquela gentílica. E Yahweh podia fazer isso dentro do povo de Israel. Ou não existia viúva no povo de Israel. Por que ele fez no povo gentílico? Mostrando, irmãos, que nosso contato com as pessoas, ele deve produzir boa impressão. Aquela viúva, irmãos, ela certamente ela percebeu que diante dela estava um servo, um profeta de Yahweh. Porque ele disse, faça o bolo e traga o primeiro pedaço a mim. E foi o que aconteceu, irmãos. Mas antes dela fazer o bolo, quem é que estava alimentando a ele? Era o corvo com pão e carne. E Yahweh poderia ter deixado o povo alimentar, o corvo alimentar Elias com pão e carne ou não podia?
Podia, mas ele cessou o alimento através do corvo, o pão e a carne, e mandou ele até a viúva de Sarepta, uma gentílica, mostrando para nós, irmãos, que o nosso contato tem que ser contato que edifica, não contato que levanta dúvida. Porque, irmãos, a pessoa pode dizer claramente, como é que pode? Se Iau é o todo-poderoso dos exércitos, e agora esse homem vem aqui me pedir dinheiro aqui nas redes sociais, cadê o nosso testemunho? E nós, irmãos, esse tipo de testemunho, esse tipo de pedido que o próprio Saul fez lá no passado, já não deveria ser nossa prática mais hoje. Porque nós dois, irmãos, estamos perto do tempo em que os Ialdins, que nem sabe que são Ialdim, porque o trigo também são Ialdim, são povo de Ial. Ele vai chegar, irmão, um tempo que não vai poder confiar no braço do dinheiro. Ele não vai poder comprar e nem vender. E qual é o legado que nós estamos deixando para eles como Filadélfia? Qual é o legado, irmão, que nós estamos deixando para eles se nós continuamos com a prática de pedir dinheiro aqui nas redes sociais? Qual é o legado? Que a nossa confiança, em vez de estar no braço de Ial, está no braço do dinheiro. E não pode ser assim, irmãos. A nossa confiança não pode estar no braço de nada abaixo de Ial. A nossa confiança tem que estar no Ial poderoso, no Ial dos exércitos. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós não podemos brincar com realidade. Nós não podemos brincar de ser irmão de Filadélfia. Porque nem todos que chamam Iauxa e Auxa vai herdar o reino, não. Nem todos, irmãos. Nem todos que falam mestre, mestre, vai herdar o reino de Ial, não, irmãos. O reino de Auxa, que, consequentemente, é reino de Ial. Mas o governo do reino de Auxa, o milenar, estará aqui nas mãos de Auxa. E Auxa, depois do milênio, vai entregar o governo ao Pai, mostrando para todos nós, confirmando para todos nós que o Pai é maior do que ele e que só o Pai deve ser adorado. Uma vez que ele entrega o governo ao Pai, e isso no 8º milênio, porque no 8º milênio que acontece a vitória sobre a morte. E 8 é número de conquista, número de vitória. Entendeu, irmãos? E nós precisamos já estimularmos o nosso emuná, a nossa confiança em Ial. Porque, irmãos, fala para mim, me mostra para mim, quando que o justo ficou desamparado? Quando que o justo ficou desamparado, irmãos? Uma única vez. E Auxa disse ao pai: por que me desamparaste? Por que Auxa disse ao pai: por que me desamparaste? Porque Auxa estava como um homem, irmãos. E ele sentiu que estava carregando o peso dos nossos pecados. E Ial, irmãos, quando deu aquela escuridão, Ial não estava ali mostrando que Iauxa estava desamparado. Mas Iauxa sentiu isso. Ele sentiu, apenas sentiu. Mas Iauxa não estava desamparado. Sabe por quê, irmãos? Ele pensou que ele estava como um homem. É natural passando. Por isso ele diz: por que me desamparaste? Ial meu, por que me desamparaste? Ele achou que estava desamparado, irmãos. Mas a gente sabe que não estava. Mas se você quiser contar que o justo foi desamparado, quiser acreditar que Iauxa foi desamparado, então eu posso dizer que foi uma vez, mas eu não acredito que ele foi desamparado. Sabe por quê que eu não acredito, irmãos, que ele foi desamparado? Porque ele não desceu do madeiro. Quem sustentou ele no madeiro? Ial dos exércitos. Ial dos exércitos não desamparou ele, porque se ele tivesse sido desamparado, irmãos, nós teríamos sido perdidos
Yahshua, ele próprio não poderia ser o cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Ele próprio estaria em falta com Yahweh, o Pai, porque não teria cumprido a missão que a ele foi dada. Então, Yahshua, irmãos, não foi desamparado, embora ele possa ter se sentido desamparado. Que ele disse, Yahweh meu, por que me desamparaste? Ele sentiu desamparado, irmãos, mas não estava. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Nós precisamos buscar entendimento, conhecimento das coisas, porque a operação do erro, irmãos, ela já está acontecendo desde os primórdios. E se você quiser usar o fato de Shaul ter pedido coleta para os irmãos da Macedônia, para vir aqui pedir dinheiro, pode fazer. Eu não vou repreender você, eu não vou dizer que você é falso profeta, eu não vou dizer que você é mentiroso, não. Isso aí é de acordo com o teu entendimento. Se você entende que pode, peça, eu não vou impedir. Mas eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Nesse ministério desse amigo que vos fala, peço a Yahweh que nunca permita que eu caia nessa tentação de colocar a minha confiança no braço do dinheiro, quando a minha confiança tem que estar no braço dele, porque ele não desampara o justo, não permite que a sua descendência mendigue o pão. Salmos 37, 25. E nós precisamos, irmãos, ficar atentos, porque existe essas coisas, existe a operação do erro. Eu sei que os 4 pilares, certamente eu não vou colocar na ordem, mas a ordem do produto não altera o fator. Oração, imersão, partir do pão. Eu sempre passo por alto um dos pilares. Oração, imersão, partir do pão. E qual é o outro? Qual é o outro? Oração, jejum. Entendeu? Oração, partir do pão, imersão e jejum. São 4 pilares verdadeiros, irmãos, que são consistentes, estão de acordo com as Escrituras. Mas qual desses 4 pilares fala da operação do erro? Por isso que eu digo, irmãos, o pilar da verdade, ele tem que estar em nossas pregações, em nossas mensagens. Porque a Bíblia, irmão, ela não é constituída apenas desses 4 pilares. A Bíblia tem outras coisas. A palavra de Yahweh tem outras mensagens importantes que devem ser ensinadas aos Yaldim. E a mensagem da confiança, irmãos, o pilar da confiança, o pilar do emoná, ele é fundamental, irmãos. Porque senão você deixa de confiar no braço poderoso de Yahweh e vai confiar no braço do dinheiro, no braço da saúde, no braço da fortuna. Irmãos, a minha saúde não é mais importante do que o meu respeito e devoção a Yahweh. Se eu tiver de morrer para confirmar o meu emoná, a confiança em Yahweh, eu vou morrer, irmãos. Disse Jó, ainda que ele me mate, confiarei nele. Por isso Jó, irmãos, não pediu ajuda de ninguém. Ele sempre buscou Yahweh. Houve aqueles 3 amigos que, na verdade, eram amigos dele, sim, mas o jeito que agiram, eles eram amigos da onça. Mas Jó não esquentou com nada com o que aquelas pessoas falaram, porque Jó estava buscando, irmãos, o socorro dele em Yahweh. E ele disse, ainda que ele me mate, confiarei nele. Ou seja, eu tenho a minha mãe, amo muito minha mãe, amo minha mulher. Se elas estiverem numa situação, irmãos, de que a medicina tem uma solução, mas que através do meu pedido, da minha oração, ele não trouxe a solução, eu não vou buscar pela medicina, irmão, porque se Yahweh não quiser dar, eu não vou buscar pela medicina, porque o que adianta eu buscar a medicina e ter a cura parcial
Porque qualquer cura feita pela medicina, irmãos, ela é parcial. Por que eu digo que é parcial? Porque a gente vai morrer um dia. A medicina não traz cura para sempre, irmãos. Ela traz uma cura parcial. Então nós temos que estar dispostos a invocar o nome de Yahweh e ter a nossa confiança, assim como o nosso irmão Jó. Ainda que ele me mate, confiarei nele. Ainda que ele não coloque o alimento na minha despensa, ainda que eu morra de fome, eu não vou mendigar o pão, porque eu não posso trazer opróbrio para o nome de Yahweh. E isso não é uma questão de orgulho, irmãos, é uma questão de preservar o nome sagrado de Yahweh, porque se eu mendigar o pão, o que as pessoas vão falar? Ah lá, o Ialdin, que diz que Yahweh é o seu pai, Yahweh é o seu criador, Yahweh é quem sustenta ele, está aqui pedindo pão, pedindo dinheiro para comprar remédio, pedindo dinheiro para comprar pão. Essa não é a nossa tarefa, meus irmãos. Essa não é a nossa tarefa, porque a igreja de Filadélfia, ela tem como pastor dela Yahusha. Yahusha é o pastor, irmãos, da igreja de Filadélfia. E nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, insultar o nosso irmão mais velho. Irmãos, o povo quando estava no deserto, o que aconteceu com eles lá? Como que eles eram alimentados lá? Pediram carne e Yahweh mandou. Yahweh mandou carne. E de modo sobrenatural. E mandou também o maná, de modo sobrenatural. E Yahweh não tem recurso, irmão, não tem poder para botar o arroz, o feijão, o macarrão, ou seja, o que você come na sua despensa. E Yahweh tem recurso para tudo. Ele é uma fonte inesgotável, irmãos. Então por que eu vou sair daqui para mendigar o pão? Se eu tenho Yahweh dos exércitos. Uma coisa tremenda, irmãos. Tremenda. E eu aprendi há bem pouco tempo atrás. Porque eu não conhecia Yahweh nem Yahusha como eu conheço. Eu acho que se for contar aí, não dá 5 ou 6 meses que eu conheci os nomes sagrados. Mas mesmo lá, irmãos, mesmo lá no sistema, nunca pedi nada a ninguém. Não por orgulho, porque eu tinha zelo, o mesmo zelo que eu estou tendo agora aqui, eu tinha lá quando eu estava na ignorância. O cuidado. É evidente que o zelo aqui ainda é maior do que eu tinha lá. Lá eu cometi alguns erros que aqui, que já está comigo através de Yahusha, seu filho, nosso irmão mais velho, está ceando comigo o tempo todo, irmãos. Ele quer cear também com Laodiceia. Ele está na porta batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, o partir do pão, é importante que a gente come ali no emblema do pão e do suco da vide, o corpo e o sangue de Yahusha. Mas, irmãos, comer o corpo e o sangue de Yahusha no emblema do partir do pão não é a mesma coisa de ele cear conosco e nós com ele. E o cear com ele, irmãos, é fantástico. É fantástico. E eu sempre dou essa palhinha aqui, quando possível, quando entra dentro de um contexto de ceia. O que é cear com Yahweh? O que é cear com Yahusha? O que é ele cear conosco? Irmãos, eu aqui nesse canal, Yahushalim, lá no grupo do Facebook, do Zap, eu deixo aberto os temas e todo mundo pode comentar da maneira que compreende. E eu aqui, irmão, quero sugerir, eu quero trazer um tema sobre a criação, como funciona a criação.
e eu quero trazer um tema aqui para vocês. Como funciona a criação? A criação, ela tem o seu modelo esférico ou plano? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Que eu vou falar aqui de um mistério, irmãos, que nem o cientista consegue explicar. Não é nem mistério, não é mistério. Mistério não tem mesmo explicação porque é mistério, mas é um segredo. É um segredo que o cientista não consegue explicar. Por exemplo, um avião, quando ele decola, se você botar uma garrafa de 2 litros d'água amarrada na asa dele, quando chegar na altura de rota, a água congela. Aquela garrafa d'água congela. Aí eu pergunto para você, quem é que está mais próximo do Sol? O avião ou nós aqui em terra? Porque a garrafa lá em cima, ela congela. E o avião, é óbvio que ele, por ele estar mais alto, no modelo esférico, ele está mais alto, ele está mais próximo do Sol no modelo esférico. Ele está mais próximo do Sol, porque no modelo esférico, quem está aqui na Terra está mais longe do Sol. E olha que no modelo esférico o Sol está a milhões ou bilhões de quilômetros. Olha que o absurdo. Então a garrafa lá em cima congela, estando ela mais próxima do Sol, ela congela. Olha só que absurdo, irmãos. E nós aqui embaixo sentimos o calor do Sol. Lá na garrafa, na asa do avião, lá não bate calor, né? O avião lá em cima, o Sol não está batendo nele lá em cima não, né, irmão? O calor do Sol não está batendo no avião lá em cima não, né? Se ele está acima de nós, está recebendo, então o calor do Sol está batendo no avião em cima, então a água não deveria congelar. Mas sabe por que a água congela, irmãos? Porque, na realidade, ela não está mais próxima do Sol. Ela está mais próxima do domo. O domo é como um congelador, irmãos. E por isso eu quero deixar essa palhinha e deixar que vocês comentem se vocês querem que eu fale do assunto terra plana ou terra esférica, como dos dois assuntos, terra plana e terra esférica, o assunto criação. Deixa aí nos comentários, sugerindo que vocês querem ou não que eu traga esse assunto. Mas independente de vocês quererem ou não, eu vou trazer, porque o canal aqui é de IAL. Mas diga, faz essa enquete comigo, essa interação comigo aqui, para que eu possa ver quantos de vocês estão dispostos a aprender sobre a criação de IAL. Porque a criação de IAL, do modo correto, irmãos, ela não cria idólatra. A criação de IAL, do modo correto, ela não cria ateu. Agora, a criação de IAL ensinada no modelo esférico só cria ateu e cria idólatra. Então, eu quero deixar essa enquete para vocês. E que IAL nos abençoe, em nome de Yahshua e Yahshua Mashiach, assim seja.